No início de janeiro de 2021, Márcia Maria Mendes Carneiro perdeu sua vida tragicamente após um tratamento médico negligente. A responsável por essa tragédia foi Patrícia Rosália de Melo Araújo, uma médica que se apresentava falsamente como especialista em diversas áreas da medicina, incluindo geriatria e cardiologia. No entanto, ao investigar seu histórico, então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal. Eu participo de cursos e congressos de educação médica. Eu fiz cursos tanto pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria, como pela SBGG Seção Rio de Janeiro. Participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar e me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. descobriu-se que Patrícia não possuía o registro de qualificação de especialidade em nenhuma dessas áreas. Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas que eu recebi, ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue então nem se você não é inscrever na nada. prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência, A denúncia foi formalmente encaminhada ao CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, instância que deveria zelar pela ética médica e pela segurança dos pacientes. Apesar das evidências contundentes e do processo ético que se arrasta há quase 3 anos, a justiça para Márcia e sua família ainda não foi alcançada. Durante as audiências, Patrícia demonstrou uma preocupante falta de empatia aí, e quando profissionalismo. meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. E sim, eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Ô Simone, eu tô tentando ligar pra você e pra sua irmã, minha mãe tá tendo um ataque. Eu preciso de ajuda aqui. Eu não consigo falar com vocês. Você intoxicou minha mãe com cloridrato de propafenona, causando um bloqueio atrioventricular nível 3 total. Minha mãe sofreu pra caralho. Não, mas assim, eu tava de plantão. Aí, quando meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. O plantão dela, eu não sei quando terminou, eu sei que ela me ligou de madrugada. Estava aqui Michele, Wellington e Leonardo. Minha mãe, o corpo dela estava morto no hospital. E essa filha da puta ligou com raiva e uma das primeiras palavras que ela falou foi: o que vocês querem comigo? Por que vocês estão mentindo? O que vocês querem comigo? Estão me ligando por quê? E detalhe, eu já tinha mandado o atestado de óbito da minha mãe, eu tinha mandado o propafenona, o médico, que ela fala aí que são palavras soltas, tinha ligado para ela, porque o propafenona ele pode intoxicar sim, pode sim, tá na bula, mas minha mãe tomava Puran T4, Alenia, tá na receita lá, mas não tomava nenhum remédio para diabetes, não.
ou hipertensão, né? Eu acho que o seu delegado médico não funcionou muito não, né? Depois ainda dizem que a vingança não dá em nada. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. Não, eu não disse pra ela que ela veio a óbito. Ela soube antes da ligação. Ela tá mentindo. Dá vontade. Olha, você é uma mulher podre. Sua irmã assim, como eu geri esse problema sozinho, com os lindos familiares da minha mãe, eu só tive a ajuda de 2 pessoas. O restante correu. Eu tive que gerir ameaça de morte, policial corrupto, secretária corrupta, você, filha da puta, indo com esse personagem nos lugares, eu tentando evitar de chegar perto de você, mentirosa filha da puta. Em suas próprias palavras, ela afirmou que seus próprios diagnósticos, baseados apenas em audição, eram tão precisos quanto exames médicos formais. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessidade. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Esta arrogância custou a vida de Márcia, que recebeu um tratamento com propafenona sem a devida monitorização cardíaca adequada, resultando em complicações fatais. Além da negligência médica flagrante, Patrícia continuou exercendo ilegalmente a medicina, operando como médica de ambulância e postando em suas redes sociais com uma aparente impunidade. Mesmo diante das graves acusações e das múltiplas violações éticas, Patrícia permaneceu livre para praticar e desrespeitar o juramento de Hipócrates. O caso de Márcia é um exemplo chocante de como a falta de regulamentação e fiscalização adequadas pode custar vidas humanas. É imperativo que o CREMERJ tome uma decisão rápida e rigorosa neste caso, assegurando que Patrícia seja devidamente responsabilizada por suas ações. O prolongamento desta situação não apenas prolonga o sofrimento das famílias afetadas, mas também coloca em risco outros pacientes que possam estar sob os cuidados dessa médica sem escrúpulos. Para Márcia e sua família, a luta por justiça continua. Este vídeo não é apenas uma denúncia, mas um apelo por uma mudança real no sistema de saúde, onde a ética e a segurança dos pacientes devem ser prioridades inabaláveis. É hora de o CREMERJ agir e garantir que casos como o de Márcia não se repitam. A memória de Márcia merece justiça, e sua história deve servir como um chamado para a reforma e a responsabilidade dentro da medicina. Investigações adicionais revelaram que Patrícia Rosália de Melo Araújo não apenas se apresentava falsamente como especialista em várias áreas da medicina, mas também não tinha as qualificações formais necessárias para exercer tais especialidades. Em suas próprias declarações durante as audiências, ela admitiu que não considerava necessário possuir uma pós-graduação formal para se auto-intitular especialista. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal. Essa atitude revela não apenas um desrespeito pelas normas éticas e legais da profissão médica, mas também uma perigosa falta de responsabilidade para com a saúde e a vida dos pacientes. O processo ético contra Patrícia Rosália de Melo Araújo, conhecido como PEP 3024, tem sido marcado por uma série de reviravoltas e alegações preocupantes. Durante as audiências, Patrícia se mostrou evasiva e, por vezes, desrespeitosa com os procedimentos legais. O medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe algum banco. Tá. Então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso
com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista não para cuidar cooperando daquele plenamente idoso. com as Então, autoridades se e é um tentando idoso que justificar tem suas uma práticas artrose, questionáveis. por exemplo, Não, um geriatra, ele é Calma. capacitado Ela não é geriatra. para tratar uma artrose. Ele não precisa ser um ortopedista, porque durante os Meu estudos Deus, de vamos geriatria, a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso. Patrícia, Aqui, meu amor. Peraí que o cara... eu sou o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ex-professor de Clínica Médica Federal do Rio de Janeiro. Ex-presidente desta casa. Além da falta de qualificações e da negligência médica evidente, há também indícios de comportamento inadequado e provocador por parte de Patrícia em suas redes sociais, o que levanta sérias questões sobre seu compromisso com a ética profissional e a responsabilidade médica. A morte de Márcia Maria Mendes Carneiro não foi um evento isolado. É sabido que Patrícia continuou exercendo ilegalmente a medicina, colocando em risco a vida de outros pacientes. A demora do CREMERGE em tomar uma decisão final, neste caso, não apenas prolonga o sofrimento das famílias afetadas, mas também enfraquece a confiança pública no sistema de saúde e na capacidade dos órgãos reguladores de agir com rigor contra práticas médicas antiéticas e ilegais. A família de Márcia tem lutado incansavelmente por justiça e por uma resolução adequada neste caso. Eles enfrentaram obstáculos significativos, incluindo supostas interferências e manipulações de evidências por parte das autoridades policiais e de outras partes envolvidas. Essa batalha não é apenas por Márcia, mas por todos os pacientes que confiam em médicos para cuidar de suas vidas, com responsabilidade e competência. O apelo é claro. O CREMERGE precisa agir com urgência e determinação para garantir que Patrícia Rosália de Melo Araújo seja responsabilizada de acordo com a gravidade de suas ações. É essencial que o Conselho cumpra seu papel de proteger o público e de assegurar que todos os profissionais médicos operem dentro dos mais altos padrões éticos e legais. Este vídeo serve não apenas como um documento de denúncia, mas como um testemunho da luta contínua por justiça e por uma reforma necessária no sistema de saúde. A memória de Márcia Maria Mendes Carneiro merece ser honrada com uma ação decisiva e eficaz. É hora de o CREMERGE mostrar sua determinação em fazer justiça pelos danos irreparáveis causados por práticas médicas impróprias e ilegais. Fora da esfera da autarquia do CREMERGE, Patrícia Rosália de Melo Araújo enfrenta acusações criminais graves. Em 2024, foi indiciada por homicídio culposo no caso de Márcia Maria Mendes Carneiro, sua paciente que faleceu devido à negligência médica. Apesar do indiciamento, Patrícia tem se mostrado evasiva, mudando frequentemente de endereço e divulgando informações falsas em suas redes sociais. Recentemente, ela abandonou o título de geriatra domiciliar e até mesmo de médica, adotando apenas seu nome pessoal nas redes sociais. No entanto, investigações revelam a existência de um Instagram oculto, onde ela ainda se apresenta como geriatra, utilizando ilegalmente o registro de qualificação de especialidade, R, de geriatria e clínica médica de outro profissional. Além disso, há falsas alegações de que sua formação médica e seu CRM foram obtidos na Estácio de Sá do Rio de Janeiro, quando na verdade ela se formou na Universidade de Pernambuco, UPE. É preocupante ver como Patrícia continua manipulando informações e usando de artifícios ilegais para se manter ativa na prática médica, mesmo diante das acusações graves de negligência e do processo ético em curso no CREMERGE. Sua conduta levanta questões sérias sobre sua ética profissional e sua idoneidade como médica. Enquanto a família de Márcia Maria Mendes Carneiro busca justiça dentro... Isso aqui não substitui eletro! Sua doente mental! Isso aqui não substitui eletro, porque tem isso aqui, ó. Tem a porra do ouvido, sua imunda. Tem a porra do cérebro que você não tem. Na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal. Assassina! Assassina! Busca justiça dentro do sistema judicial, eles também enfrentam desafios significativos fora dele. Patrícia e sua família têm tentado evadir responsabilidades, mudando constantemente de residência e divulgando informações falsas para dificultar o processo de justiça. Este caso não é apenas sobre uma tragédia individual,
mas sobre os padrões éticos e legais que devem ser mantidos por todos os profissionais de saúde. É hora de o CREMERG e outras autoridades competentes agirem com firmeza para garantir que Patrícia Rosália de Mello Araújo seja responsabilizada por todas as suas ações, tanto éticas quanto criminais. A comunidade médica e o público em geral merecem saber que estão protegidos contra práticas médicas inadequadas e ilegais. Este vídeo serve como um apelo por justiça, transparência e reforma dentro do sistema de saúde, para que casos como o de Márcia Maria Mendes Carneiro não se repitam. Além das manipulações e falsificações relacionadas às suas qualificações médicas, Patrícia Rosália de Mello Araújo tem se envolvido em práticas em suas redes sociais. Recentemente, ela abandonou o título de geriatra domiciliar e até mesmo o de médica, optando por usar apenas seu nome pessoal. No entanto, descobriu-se a existência de um Instagram oculto, aparentemente montado como um cartão de visitas, com poucas postagens que sugerem uma tentativa de esconder suas atividades anteriores. No Instagram oficial anterior, onde se apresentava como Geriatria Domiciliar, agora renomeado simplesmente para Patrícia Rosália de Mello Araújo, há um indício alarmante e potencialmente incriminador. O número significativo de seguidores, que facilmente ultrapassava 10 mil, diminuiu drasticamente para apenas 2. Esse declínio repentino pode indicar uma tentativa deliberada de apagar rastros e evitar que seus pacientes anteriores sejam encontrados ou associados ao seu passado como falsa geriatra domiciliar. É preocupante notar que, mesmo após as acusações e processos éticos, Patrícia parece continuar suas atividades como geriatra, cardiologista, dermatologista e ginecologista, atuando de forma irregular e potencialmente perigosa para a saúde pública. A utilização de informações falsas e a tentativa de se manter ativa na prática médica, mesmo após ser indiciada por homicídio culposo, evidenciam uma falta alarmante de responsabilidade e ética profissional. O que eu queria fazer, se o senhor me permite, de fato ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio. Mas eu fui de livre e espontânea vontade. A existência de um Instagram oculto, com informações de qualificações de outro médico e falsas afirmações sobre sua formação e CRM, levanta sérias questões sobre a integridade de Patrícia e sua disposição contínua de enganar o público e potenciais pacientes. Essas práticas não apenas comprometem a segurança dos pacientes, mas também minam a confiança na profissão médica como um todo. Enquanto a família de Márcia Maria Mendes Carneiro continua buscando justiça, é crucial que as autoridades competentes, incluindo o CREMERG e outras instituições reguladoras, intervenham de forma decisiva para impedir que Patrícia Rosália de Mello Araújo cause mais danos. A proteção da saúde pública deve ser prioridade absoluta, e medidas rigorosas devem ser tomadas para garantir que práticas médicas ilegais e antiéticas sejam punidas com todo o rigor da lei. Este vídeo serve como um alerta para a comunidade médica, os reguladores de saúde e o público em geral sobre os perigos de médicos não qualificados e irresponsáveis que se aproveitam da confiança e da vulnerabilidade dos pacientes.